Tá vazio, não tem nada. Aqui, ó. Vai dar uma pausada aqui. Tá. Peraí, deixa ela arrumar aquilo ali, ó. Deixa eu botar isso aqui também. O microfone é um só. Desde Cristina, senta aqui, tá fazendo certo. Porque você é ajudante de palco. Agora, mexe nesses botões aqui. Mexe em algum botão dele. Boa noite a todos. Gostaria de saber se tem alguém chegando na casa pela primeira vez. 2 pessoas, que maravilha, sejam bem-vindas. Você, qual é o seu nome? Jaqueline. Jaqueline, bem-vinda a essa casa de amor e de luz que é do Dr. Bezerra. E o seu? Karine. Karine, eu encontrei com você lá no toalete, né? Bem-vinda a essa casa, tá? Deus abençoe, que vocês cheguem para continuar, para ficar, para estudar, que essa casa é uma casa de estudo. Então, sejam todos bem-vindos à nossa casa, que a luz de Jesus possa nos envolver a todos, nos trazendo a paz que buscamos hoje. Hoje o nosso palestrante vai ser o Paulo, que vai nos falar aqui sobre o caminhar consciente. Antes disso, eu vou fazer uma leitura e a prece. A leitura é uma leitura para o coração. Sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores, os enfermos são os meus filhos prediletos. O Espírito de Verdade, Bordel, a 1861. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 7. Afastemos um pouco das reflexões mais densas e façamos uma pausa para a meditação. Dilata tua sensibilidade e lê com sentimento as anotações a seguir. Depois escuta os recados do teu coração. A doutrina espírita é a medicação recuperativa das nossas vidas. Sua substância ativa é o Evangelho. Sua bula é estritamente individual. Para cada um haverá uma dosagem e forma de aplicação. O movimento espírita é a nossa enfermaria abençoada, onde encontramos-nos internados na busca de nossa alta médica. Tarefa e estudo, provas e oportunidades são terapêuticas necessárias na solução de nossas enfermidades. Perante esse quadro de experiências da nossa trajetória de aprendizado, lhes temos algumas prescrições indispensáveis para a cura. Onde se reúnem doentes, torna-se dispensável realçar imperfeições e deslizes. Todos sabemos de nossa condição. Falemos de saúde e aproveitamento. Esqueçamos as vivências dolorosas e examinemos as conquistas. Indaguemos em que melhorei, o que aprendi. Somos doentes graves, mas temos o melhor médico, Jesus. Perdoemos incondicionalmente o companheiro de enfermaria. Ele também é alguém em busca de si mesmo. Trazemos na intimidade todos os antídotos para as nossas imperfeições. Resta-nos descobri-los. De fato, alguns doentes esquecem suas necessidades. O melhor a fazer para auxiliá-los é a oração. Alguns enfermos carecem de tratamentos específicos. Por não entendermos tais medidas,
evitemos julgá-los. Uma única certeza, todos nós teremos alta médica e alcançaremos a saúde. As raras criaturas sadias foram chamadas a postos maiores e cuidam de nós. Uma pergunta diária que farei pela minha recuperação. Uma atitude diária, doses elevadas de prece. O caminho seguro para o fortalecimento e alegria. A amizade sincera, leal e fraterna. O que nunca devemos esquecer. Antes repudiávamos a ideia da internação. Hoje desejamos tratar. Esqueçamos a noção de tempo e sejamos gratos pela oportunidade de uma vaga nessa benfazeja enfermaria. Nos momentos de crise, evitemos projetar decepções e revolta nos outros ou reclamar do ambiente que nos acolheu para o refazimento e orientação. Crises são indícios oportunos para exames e diagnósticos mais apurados sobre nossas dores. Saber que estamos enfermos não basta, é preciso sentir. Nossa cura virá do coração. Recordemos a frase confortadora do Espírito Verdade. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Agora vá e escuta os recados do teu coração e Deus te abençoe com paz íntima. Irmã Cidefogo. Isso realmente já é uma prece, mas vamos fazer a nossa prece inicial, elevando nossos pensamentos ao alto e agradecendo esse médico dos médicos que Deus nos enviou para essa terra azul, essa terra que viemos para aprender, essa terra escola, esse planeta hospital, esse planeta que nos recupera. Agradecer também aos nossos mentores que estão aqui nos acolhendo nessa enfermaria. E sabemos que a dosagem desse médico é única, é o amor ao Pai, o amor ao próximo e o amor por nós mesmos. Que possamos cada dia usarmos um pouco desse medicamento, que são as dosagens do amor. Então, as virtudes. Um dia a gente usa um pouco mais da dosagem da paciência, outra da indulgência, outra do perdão, e assim nós vamos crescer e vamos amar cada vez mais. Que Jesus abençoe Paulo nesse momento e abençoe a todos que chegaram aqui para buscar um pouco para a saúde, para a alma e para o corpo. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. É aqui? É aqui? Bom, gente, boa noite. Só tem um pequeno engano, não vai ser palestra, a gente vai bater um papo, é óbvio, né? A gente aqui, a proposta nossa sempre é a gente bater um papo e vamos ver se a gente sai pensando um pouquinho melhor daqui, com o coração um pouquinho melhor. Eu sempre saio, desculpe, mas eu espero que o alvo são vocês é que são os principais, né? Que a gente saia um pouco mais aqui renovado, né? Na verdade, eu trouxe esse texto aí, e a palestra é esse texto, entendeu? E uma parte também de comunicação, de uma comunicação que tem grande semelhança com esse texto. Esse texto é do início desse século XXI, se não me engano, 2021, 2000, alguma coisa assim, esse livro. É o Escutando Sentimentos, da Hermance. Para quem não conhece a Hermance foi uma das meninas que escreveu, que ajudou Kardec a escrever o Livro dos Espíritos, como médium ela, né? E ela, por volta do ano 2000 lá, começou também a falar para um médico, era o Vanderlei Soares, já esteve até aqui.
E esse livro da série da irmã, para mim, é muito valoroso, né? Aí vocês vão na internet, vocês vão ver uma série de conversas sobre isso, uns dizendo que é bom, outros que não, e aí vocês fiquem com a melhor parte. Eu acho muito, muito bom, né? Vocês aqui vão, quando vocês pesquisarem e lerem, né? Quem não leu ainda vai ver. Então, eu vou fazer um mesclado aqui. Vai ser esse texto e vai ser um texto que nós, uma comunicação aqui. E a ideia é que a gente reflita bastante, né? Já que agora foi um preparo, e normalmente o preparo deveria a gente estar refletindo sobre ele, mas eu sinto que o preparo não é um tempo suficiente para a gente refletir, mas a gente vai agora passo a passo refletindo cada fala que aconteceu aqui. Tá bom? Na verdade, quando eu botei aqui caminhar consciente, eu acho que é um pouco isso que ele falou, né? Que consciência é essa, né? Antigamente a gente achava que a gente estava no bem e os outros todos estavam no mal. E estar no bem é você estar numa religião, professando a religião, não faltar um dia da missa, não faltar um dia das cerimônias da religião. E a gente já viu que isso não dá certo. Mas foi um bom começo isso. Para 2000 anos está bom a gente pensar assim, mas daqui por diante a gente sabe que não é exatamente assim. Vocês sabem disso, né? É um outro tipo de coisa, é uma vivência, né? Jesus não criou religião. Aliás, nenhuma dessas lideranças religiosas que estão por trás, né, como fundadores, não criaram religiões. Eles criaram filosofias de vida que expressam a verdade de como viver melhor, de como se sentir melhor, de como se prejudicar menos e prejudicar menos ainda o próximo. Jesus, é óbvio, como chefe maior, não fugiu disso. Ele falou, não, ama o próximo como a si mesmo. É simples isso. Nós transformamos nessa série de coisas que a gente às vezes inventa dentro da religião para dizer que é cristianismo. Muita coisa que a gente fez e ainda fazemos, isso eu não estou dizendo da Igreja Católica, nem das igrejas mais assim, claramente cristãs. A nossa é cristã. Mas qualquer um que usa Cristo, necessariamente criou alguns penduricalhos que não é exatamente o que Jesus falou. São coisas de necessidades mais nossas do que de Jesus e do que da ética que ele trouxe e da moral que ele tenta implantar aqui na Terra. Caminhar consciente, eu escrevi alguma coisa aqui que eu acho que dá para a gente conversar sobre isso, até porque conversei hoje com os alunos meus dentro de uma matéria que tem lá, acabou aqui, né? Tá falando? Tá? É que é expressar a verdade. Você estar consciente é você expressar-se com verdade. Tem uma máxima de Jesus que ele fala, conhecereis a verdade vos libertará. O que é estar consciente? Na sua mais ampla concepção, essa palavra consciência, é você estar ciente de tudo que é real, que faz sentido e que está ligado ao amor, como a Amélia lhe falou. Isso é a verdade. Como a gente não ama ninguém exatamente como é o amor puro de Jesus, que ainda vamos chegar lá, né? Para quem está chegando aqui pela primeira vez, essa é uma boa novidade, uma outra boa nova, né, que a doutrina trouxe, nós vamos ser igual a Jesus, né? Igual não, porque não tem ninguém igual ao outro, mas no mesmo nível, né, de capacidade que Jesus teve, e tem, agora ele tem muito mais ainda, já passou 2000 anos, que é isso, é você ser consciente do que está acontecendo. Vou pegar um pequeno exemplo aqui do que Jesus tinha consciência. Essa consciência não é exatamente a mais ampla, mas assim, uma consciência mais restrita de Jesus. Quando aquela senhora hemorroísa, que já sangrava há muito tempo, naquele tumulto, todo mundo conhece a passagem? Naquele tumulto se aproximou de Jesus e colocou a mão na franja da roupa dele, ele sentiu sair dele uma virtude que ele fala. Alguma coisa saiu de mim aqui, alguém me tocou. Ninguém viu, aí os apóstolos falaram, como o mestre tocou? Todo mundo aqui apertado aqui, nós estamos num BRT da vida aqui. Né? E você vai dizer que alguém te tocou? Não, porque é diferente. Alguém com muita fé teve a capacidade de fazer a conexão ali com a aura de Jesus e tirou dele uma possibilidade de mudar todo o organismo dela para ela ficar curada nessa parte física. Mas consciência é muito mais do que isso. Estou falando, isso é um nível de consciência que a gente consegue perceber. E não é à toa que isso está no Evangelho, ao meu ver, né? Para a gente ver esse nível de consciência que ele tinha das coisas, né? E a gente está nesse caminho. Como é que a gente está nesse caminho? Com essa fala que a gente normalmente tem falado e tem ouvido em todas as religiões estão tocando isso do autoconhecimento,
Eu, quando falo agora autoconhecimento, eu fico até nervoso para não cair naquela coisa do reforma íntima, né? Que a gente falava e nunca fez e não entendia exatamente. Então, que a gente não tome isso como uma finalidade a esse autoconhecimento. Autoconhecimento não é finalidade, é meio, né? O meio, a finalidade é ser espírito puro, é ter consciência geral. E como ter consciência sem você fazer um autoconhecimento? Ou seja, saber em outros níveis, não da franja de Jesus lá, né, da questão da virtude que saiu, mas é você saber exatamente quais os seus limites, o que você consegue fazer ou não consegue fazer, né? E aceitar isso, e acolher isso, e não jogar para fora ou negar, que é o que a gente sempre fez desde que nós fomos criados e ficamos mais conscientes, né? Ou seja, ter consciência do que seja viver. Porque, na verdade, isso tudo a gente está falando, qualquer religião, e isso aqui que nós estamos falando também é isso, não é para aqui para dentro, é para a vida. É na vida que a gente vai fazer o vamos ver, né? Por isso que não deu certo. A gente achou que era ser religioso dentro de algum lugar, que já estava salvo e que nós estávamos mais beneficiados que outros que não estavam lá, os mundanos, né? Não existe isso, né? A gente vem aqui para nutrir o nosso coração de coisas e lá fora aplicar. Bom, e também aplicar aqui dentro, pelo amor de Deus. Não adianta aplicar lá fora e ser uma besta aqui dentro, né? Não adianta, né? Então é o caminhar, então por isso que eu coloquei esse título, assim, é um caminhar consciente. Caminhar consciente é você viver caminhando numa velocidade que você consegue fazer, com a compreensão que você consegue fazer, mas você tem um norte. O nosso norte aqui, eu entendo que todos que estão aqui, é Jesus, que é uma excelente referência, né? Mas a gente pode chamar de amor, não precisa estar dentro de uma religião, mas amor, né? O bem de todos, pode ser qualquer coisa, mas que Jesus significa isso, né? Bom, e aí esse texto, uma leitura para o coração, eu acho excelente porque ele vai tocando nisso. Ele está falando para internos da doutrina espírita. E vamos entender assim, não é porque a gente vai sair agora, vai embora, que a gente não está internado. Nós somos essas pessoas que estamos internados, né? E a gente custou a perceber isso. Eu só percebi isso lá pelo ano 2000, quando eu comecei a ler isso aqui, né? Que as pessoas, a gente acha, e esse é o fascínio do conhecimento, a gente acha que está sabendo um pouco acima da média das pessoas, que a gente está em melhor condição. Não necessariamente. É aquela história dos talentos. Eu tenho mais talentos, mas eu vou usar, né? Será que eu vou usar isso? E aí só o tempo que vai dizer. E tem outra história. Ninguém pode dizer se você usou ou não. Só você vai poder sentir se você usou ou não. Veja como uma coisa é bem mais simples, ou seja, você não depende de ninguém estar falando nada para você. Você depende de você ter uma análise um pouco mais acurada a cada dia do que você está fazendo, né? Então vamos começar. Vou seguir aqui o texto mais ou menos e vamos parar para conversar sobre ele, tá? Então ele fala da pausa para a meditação, dilata a sua sensibilidade. Alguém faz meditação aqui? Um mundo de gente, né? 5 em 60, 70, 80, né? A gente também não fazia. Aqui na casa nós fizemos 2 cursos, né? Um cara veio falar, uma palestra aqui mais estendida sobre meditação, foi muito legal. A gente sempre achou, eu acho que todos nós compactuamos disso, que a meditação era coisa de hindu, né? De quem tem tempo na vida para ficar ali paradinho, né? E que não acreditávamos naquilo. Isso estou falando de mim, mas eu acho que boa parte também achava que era isso, muitas ainda acham. Cara, meditação é você silenciar você, né? Eu estou falando, essa aqui é a minha explicação esdrúxula, de quem não entende nada de meditação, de quem faz só, né, do meu jeito. É você silenciar, e eu antigamente pensava que silenciar e não pensar em nada, não existe essa possibilidade, isso é para os hindus, eles falam muito isso, né? Não pensar em nada, como assim não pensar em nada? Não pensar em nada intencionalmente. Então eu pensava assim, aí vinha uma ideia, eu vi uma pessoa que eu não conheço, aparecia uma coisa, eu falei assim, vou tirar esse cara daqui, porque eu estou pensando. Não estou pensando. Pensar é o seguinte, eu estou aqui e caramba, hoje eu tenho um dentista. Isso é pensar, né? Você está ligado com o externo. Agora, você está vendo coisas, não necessariamente você tem que guardar aquilo ali, mas é útil aquilo ali. Não sei o que eu faço com isso, mas eu já não desprezo mais, entendeu?
Mas é assim que vai. Talvez tenha pessoas que sabem muito mais do que eu, porque eu não sou uma pessoa que manja de meditação. Eu uso aqui. Né? Começamos na pandemia, acho que todo mundo aqui começou na pandemia, e estamos fazendo. Agora, que mexe por dentro, mexe. Mexe o seguinte, dá espaço por dentro. A gente vai expandindo as possibilidades de colocar outras coisas dentro de você. E você vai ficando mais próximo do que você é. Porque é difícil você parar. A gente tem muitos exemplos agora, recentemente, de parada. Está parando os nossos trabalhadores todos. É gripe, é não sei o quê. Semana passada eu fiquei parado, também 2 dias, 3. Por quê? Senão a gente não para. E não se dá o direito de olhar para si. Eu tive uma experiência no sábado, que eu trabalho no sábado aqui de desobsessão, porque a pessoa veio falar comigo, um espírito. Para, meu filho. E eu acho que eu estou bem. Até então eu achava que estava bem. Para, tem que parar. Porque se não parar, não sente. Eu comecei a perceber, você vê, as nuances são muito grandes assim. Se você está movimentando qualquer coisa, mesmo que seja trabalho, utilidade, coisas no centro, e está usando só o intelecto, tu não está parado, bicho. Você está ocupando um espaço seu de reflexão, de consciência, digamos assim, em que o sentimento não está entrando. Aí, depois disso, no sábado, meu filho foi lá em casa com as minhas netas, pronto. Aí meu filho deitou comigo na cama, a gente conversou algumas coisas, uma maravilha isso, parece que eu estou no céu, né? E estava mesmo. Aí conversando algumas coisas, fui para a sala, as crianças fazendo uma bagunça lá, as 2 netas. Aí eu sentei do lado de uma delas, a outra estava conversando em pé, a outra estava sentada, sentou, e ela colocou a mão na minha coxa. Pela primeira vez eu senti a temperatura da mão da minha neta. Isso é sentir. Estou um pouco emocionado, porque na hora eu fiquei. Alguma coisa quis me dizer aquilo. Pensei em um monte de coisa, claro. Pensei em causa própria. Pô, eu estou morrendo, ela está ficando, vai continuar. Claro que eu pensei nisso. Estou recebendo um Claro que eu pensei nisso. Eu falei assim, não, mas não foi isso, cara, não foi isso. O principal foi que eu percebi a temperatura da mão dela. E fiquei curtindo a temperatura da mão dela na minha coxa. Isso é sentir, eu acho. Assim, bom, já deu uma boa partida. E você está parado para fazer isso. Se eu estou comentando um jogo e ela está com a mão ali, porra, não está com a mão. Então, assim, consciência, você tem consciência quando você vive o presente. Eu acho que pela primeira vez com as minhas netas eu vivi o presente de sentir a mão dela. Olha que a gente brinca bastante com as nossas netas, mas assim, igual eu não tive. E aí eu estou falando isso, por que eu estou falando isso? Porque eu vou tentar repetir isso com várias coisas, é óbvio, né? E aí não é quando você quer. É você estar um pouco mais relaxado e perceber, né? Que foi importante. Mas para mim foi super importante. Acho que a minha vida se divide entre antes da mão da minha neta na coxa e depois. Eu me arvoro a falar isso. Porque eu acho que eu me liguei muito mais do que é o sentimento que se fala, né? Isso foi uma sensação, né? Um sentido mais tátil, né? Mas é daí para frente que você vai. Porque o sentimento tátil aqui na coxa gerou um monte de sentimento. Eu fiquei emocionado. Quase que eu não desço para ficar com eles lá, porque a gente estavam descendo, já iam descer, né? Então, o sentimento é isso, é você realmente dar uma chance para que você tenha uma outra experiência. Isso não foi, eu não fiz isso porque eu quis, mas aconteceu. O bom disso tudo é que eu percebi isso, porque isso acontece com a gente N vezes durante o dia, durante a nossa vida, e a gente não dá chance de perceber. Os louros não estão para mim, não. Alguém me ajudou para eu prestar atenção nisso aqui agora. Está vendo aí a mão dela? Está sentindo aí? É isso que é sentir, maluco. E eu escutei intuitivamente isso e dei o valor realmente. A gente percebe isso quando a gente se emociona. Gente. Quando a gente se emociona, alguma coisa está acontecendo. Né? Eu acho que nesse caso aconteceu uma coisa muito maneira. Não estava com raiva, né? Não estava uma dessas coisas que você não gosta de sentir, depois fica se xingando. Mas para mim eu eternizava aquilo ali. Sabe o que é isso? Eternizar uma mão de uma neta na coxa? Porque teve muito significado isso. Né? Bom, então vamos indo. Então pausa para a meditação, dilata a sua sensibilidade. Já falei aqui de dilatar, que eu fiquei dilatado. Lê com o sentimento o texto, é isso que ele pede lá. Depois escuta o recado do coração, ele fala lá no final. O recado do coração, eu estou entendendo que no meu caso, isso foi um índice de recado que aconteceu. Né? Que foi o coração que falou isso comigo. Não foi o cérebro que falou. Está vendo a mão dela?
É isso que você está sentindo. Isso é o início do que você vai começar a fazer. Espero, né? Bom, o Espírito de Verdade trouxe a doutrina, né? Esta medicação recuperativa, ela é a medicação recuperativa das nossas vidas. Aí eu botei um cuidado aqui. Veja bem, a doutrina espírita, ela é um instrumento, ela não é uma garantia. Entenda bem o que eu estou falando. Pelo menos não estou falando mal de doutrina espírita, é óbvio que eu não vou falar isso aqui dentro, né? Nem fora daqui. Mas veja bem, a doutrina espírita não é uma garantia, é um instrumento. Instrumento você usa ou não. É ou não é? Tá? Prestar atenção, ler os livros todos, fazer o livro dos Espíritos, todos os livros 100 vezes. Você está fazendo o livro, está lendo o livro dos Espíritos. Você está usando isso? Usando como? Está entrando coisas? Está vindo mãozinha de neto na tua cabeça para você ter outro tipo de sensação? Né? O que você está fazendo com isso, né, na hora? Porque as leituras dos livros, os cursos que a gente faz, né, e as palestras, não essa, mas algumas, né, te tocam muito, né? E você tem uma outra experiência. Aí você, caraca, isso aqui foi muito diferente. É isso que interessa, que tenha sido diferente, né? E então a doutrina espírita é um meio, uma coisa maravilhosa que Kardec fez, usando a coletividade. Acho que, ao meu ver, pela primeira vez, não tenho grande conhecimento da história cultural, da religiosa da humanidade, mas talvez seja a primeira vez que alguém faz uma coisa para o coletivo. Existe essa diferença. O coletivo de Jesus eram os 50, eram os 12 apóstolos, né? Uma disseminação ao longo, né? Cada um no seu grau. Os gregos não tinham isso, era uma coisa mais fechada. Os egípcios também eram uma coisa muito fechada. O cristão não era fechado, era uma outra coisa para público, era ao ar livre, né? E os mais próximos já eram um número bastante representativo de pessoas, né? Mas a doutrina espírita não. A doutrina espírita pega uma coisa que todo mundo já sabe que existia, né? Uns condenavam, outros não acreditavam, achavam que é misticismo, achavam que é isso, que é aquilo. Todo mundo já sabia que isso era existir. Todo mundo já ouviu alguma história que está ali dentro da doutrina espírita, de sobrevivência de espírito, de bate-papo com o espírito. Mas não estava codificado, ou seja, não estava organizado de uma maneira que todos pudessem entender profundamente o que é isso. Qual é o salto disso? E não podia ser diferente, porque da mesma forma que não notaram que as mesas girantes tinham uma grande coisa por trás daquilo, né, muitos de nós também vai ler a doutrina espírita e não vai ver que tem uma grande coisa por trás disso também, porque assim, isso é uma questão de consciência nossa. Kardec teve mais consciência lá, e foi lá ver para crer, viu, e já sabia que ia dar alguma zebra aquilo, ou seja, vai dar trabalho para mim isso aqui, porque eu não vou ficar parado aqui, eu vou ter que falar alguma coisa sobre isso, né? E graças a Deus ele cumpriu o que ele tinha que fazer, né? A medicação é recuperativa das nossas vidas. Eu botei um cuidado, porque medicação na prateleira é medicação na prateleira. Então a gente não pode se transformar numa farmácia de livros. Me lembrei logo das minhas paredes com um livro lá, estou cheio de culpa aqui. Porque a gente compra os livros, lê, né? E livro tem que circular. Mas como a gente fica com isso aqui, ó, tem que fazer palestra, tem que fazer curso, a gente não gosta de fazer, mas o conhecimento tem que circular, né? E assim, os livros espíritas, como são medicação recuperativa, né? Não é ficar só na prateleira e você não usar, porque está na tua prateleira ou está na livraria, é a mesma coisa. Então é potencial, né? Tudo potencial. Se não usou, não rolou, né? E aí ele fala mais depois, a substância ativa é o evangelho, né? Evangelho é boa nova, boa notícia. Por que é boa notícia? Por que é boa notícia? Você sabe como é que era a vida lá? Né? Foram invadidos aí, né? Toda aquela região que está uma maravilha hoje lá, não estava maravilha já há 2000 anos atrás, porque os romanos invadiram. E os romanos não tiravam quem estava no poder ali, deixavam ali como marionete, o poder real era deles. Então assim, não era um lugar muito fácil de viver. As pessoas que tinham doença eram largadas em algum lugar, né? Não tinha amor. Por que é boa nova? Porque Jesus veio falar assim, não, cara, é o amor. O amor é que vale, cara. Quem acreditou naquela vez? A gente conhece a história de Emmanuel, né? Foi lá, falou com Cristo,
Mas aquilo não tocou ele, né? Não tinha consciência para isso. E muitos de nós também não somos tocados com coisas muito óbvias que outros já estão fazendo aí fora, não necessariamente na doutrina espírita. E a gente, eu estou falando por mim, tá? A gente não se toca que aquilo é necessário a gente fazer também. Consciência, o nome disso. Tem que sofrer? Tem que se culpar? Não. Mas não pode largar de mão, né? Eu penso assim. Eu estou sempre pensando em alguma coisa que eu não estou fazendo e questionando. Precisa fazer? É necessário fazer? Será que isso é imprescindível? Eu acho que essa tem que ser a nossa preocupação. Saber que se a gente está bem parado, né, onde a gente está, né? Com relação à caridade, com relação à assistência, né? Que é uma outra coisa. A substância ativa é o Evangelho e sua bula é estritamente individual. A gente criou religião com bula coletiva. Não vai dar certo, né? A gente fez isso muito, né? É ou não é? Você é ou não é? Está excomungado, está no raio que o parto ou não está? Você está no céu, né? Não é assim. Jesus não fez isso nunca quando esteve aqui. Mas nós que nos arvoramos a falar em nome dele, falo nós porque todo mundo aqui é conhecido. Veja que tem umas carinhas aqui, carequinha igual a mim, tudo era frade, era padre, igual a mim aqui. As mulheres também eram freiras, calma. Mesmo assim, a gente circulou por aí. Eu não sei, eu tenho uma ideia. Não é tão simples entender e aceitar a doutrina espírita, gente, ou qualquer espiritualismo. Você tem que ter uma andança nessa área. Você vai se acostumando. É questão da consciência, que não muda de uma hora para outra. Vai fazendo um monte de besteira e daqui a pouco você vai vendo o que é real. Não é razoável isso? É. A gente foi em várias delas e foram fazendo besteira. Fomos fazendo besteira. Um dia a gente foi cansando de fazer o mal, cansando de trabalhar por conta própria, do seu interesse. E aí chega, graças a Deus, a doutrina espírita. Aí você, ai, graças a Deus, botaram uma coisa para eu respirar. É isso que está acontecendo, a gente está respirando. E está dando tempo da gente olhar agora para a gente. O que a gente fez? Não é para se culpar, é para saber assim, o que eu posso fazer agora a partir desse momento, já que eu já percebi o que eu não fiz. Porque você não olha para dentro, você também percebe o que você não fez e poderia ter feito. Mas você poderia ter feito, toma cuidado que a gente às vezes não está com a consciência para fazer. Então não dá para você se culpar. Então assim, gente, não vale a pena se culpar. Todos nós vamos nos culpar. Mas não vale a pena, percebe que não vale a pena? Por questão de consciência. Se eu não tinha a mesma consciência há 2000 anos, há 500 anos atrás, e matei um monte de gente, que fiz um monte de gente, destrocei um monte de coisa, era uma consciência. Era o mesmo espírito? Era. E a gente talvez faça essa confusão. Era o mesmo espírito, mas era outra situação, uma outra realidade, você tinha um nível de consciência diferente. Não dá para cobrar consciência quando você não tem. Não é não? Hoje dá para cobrar o que a gente tem. A gente está olhando aqui, nós estamos nos vendo, cada um tem um nível de consciência, embora estejamos na mesma casa, ouvindo a mesma palestra, lendo o mesmo livro, né? As consciências é que vão mostrar isso, né? Então a bula é estritamente individual. Porque nós somos o quê? Isso a gente repete muito, né? Nós somos individualidade, né? Nós somos espíritos que fomos individualizados. O que é isso? Nós vamos ser sempre vamos botar assim, essa quantidade de substância que se chama espírito, né? Nós somos isso aqui. Antes a gente estava em outras situações, agora somos nós isso daqui. Separou, tem um outro ali que é um outro espírito, tem ela aqui, a Tati é um outro espírito, uma outra porção. Tem interação entre a gente? Tem, a mesma matéria espiritual que eu estou falando, não estou falando de matéria-corpo. Nós somos feitos da mesma coisa, né? A inteligência suprema, causa primária, que criou a gente, não foi a nossa mãe que criou a gente. A gente criou o corpo para essa coisa que Deus criou, se expressar e aprender, caminhar. Todo mundo vê quem é, saber se diferenciar, saber comparar um com o outro, saber o que é bom, o que é ruim. Precisa dessa coisa dividida, né? E aí a gente fala muito de uma palavra que está na moda, que é diversidade. Olha só, a gente é espírita, sabemos que somos individualidades, e a diversidade é feita de quê? Individualidade. Se nós somos individualidade, a diversidade é real ou não? Sim. Se nós somos individualidade, ninguém é igual ao outro. Ninguém é igual ao outro. Em nada. Quer dizer, em nada. Assim, completamente. Alguma coisa ou outra você pode ter, né?
Mas por isso que existe a diversidade. Então, diversidade é coisa de Deus. E por que que a gente sempre procurou alijar as pessoas um pouco diferentes, que pensam um pouco diferente da gente? Vou pegar logo uma que acho que ninguém tem problema aqui, claro, né? Homossexualidade, né? Porque falando em sexo, bicho, é um problema pra gente, né? Homossexualidade. Isso está dentro da diversidade possível? Não responda, porque eu não quero saber guardar o rosto de ninguém. Preste atenção aqui, ó. Diversidade é isso também, gente. É diversidade de ser como você pode se expressar. Como você está sentindo. A gente não está falando de individualidade? Uma coisa é você gostar, adorar, querer, né, que seu filho, que sua filha. Isso é para gente que já está sublimada, né? Muitos de nós estamos sublimados. Muitos de nós temos uma situação dessa. E não é por isso que a gente vai expulsar filho nenhum. Então é isso. Esse é o amor que Jesus veio trazer. Para a diversidade. Então é óbvio que a doutrina espírita veio para a coletividade. Porque é na coletividade, não dentro da família só, que está a diversidade. A gente que é professor fala muito disso, a diversidade. Fala, mas na hora lá quer logo expulsar o pior aluno, quer tirar da escola. Então assim, é isso, né? Uma faca de 2 legumes, né? Porque, tudo bem, não vou chorar aqui de novo, igual na sala dos professores. Ah, porque não tem estrutura, porque não tem isso. Não tem a vontade. Se o dia que tiver vontade, tudo muda para cima, né? Jesus fez isso, né? Teve vontade e mudou. Não mudou para cima? Mudou, né? Para cada um haverá uma dosagem. Então essa questão da bula é muito importante, né? Porque é individual. Essa dosagem aí, então, é muito particular para cada um. E aí tem uma coisa interessante que eu botei até em azul, diferente de tudo aqui. Movimento espírita, não a doutrina, é a nossa enfermaria abençoada. Então, o movimento espírita é um lugar da coletividade doente. Isso não é só nosso, não. Todas as outras religiões também estão lá. São os lugares das outras pessoas doentes, que preferem compreender de outra maneira, né? Mas o movimento espírita é diferente da enfermaria abençoada, diferente da doutrina. A doutrina, ao meu ver, ninguém precisa concordar com isso, a doutrina ela está estabelecida no tempo lá, e a gente tem visto que de 170 anos para cá, que ela continua válida. Quem lê, quem olha o mundo, vê que ainda está válida, né? Vai ficar válida durante um bom tempo? Eu acho que vai ficar sempre, porque a gente cada vez mais vai enxergar dentro dela o que a gente não via. Estou falando dos livros. Mas o movimento acompanhou essa amplitude de dinâmica, de percepção do que tem dentro da doutrina. O movimento espírita acompanhou isso? Não, né? A gente tem casas diferentes. Veja bem, eu estou falando aqui, quem está falando é uma pessoa que conhece N casas, não. Quem conhece pode até falar melhor do que eu. Mas como toda religião, como todo lugar em que tem pessoas que mandam, pessoas que se apropriam e vão dirigir, vai fazer uma gestão, sempre isso vai sofrer alguma distorção. A gente tem o nosso histórico da igreja. Eu estou falando das igrejas todas. A gente já foi protestante, a gente já foi católico, já fomos agnósticos, já fomos um monte de coisa. A gente foi experimentando, né? Então é óbvio que o movimento são as pessoas que estão circulando dentro daquela doutrina, né? Ele nunca representa, né, a doutrina ipsiliteri. A doutrina é pura, ela tem lá a sua pureza. As visões individuais de cada um vão fazendo as visões do centro tal, do palestrante tal, e é isso assim, né? Porque é normal, não tem como ser diferente. Então a gente tem que separar muito isso. Eu estou falando isso, vou contar uma coisa triste aqui. Algumas pessoas já sabem. Tem um centro em Jacarepaguá, que na época das eleições, por causa da questão da polarização, as pessoas teve eleição e eram para ir umas 100 ou 200 pessoas. Quem falou? Uma pessoa de lá. Para a eleição, lá também tinha eleição para eleger os dirigentes, a chapa toda. E aí foram 5 pessoas. Porque estava todo mundo brigado com todo mundo. Isso é normal aqui fora, né, gente? Mas se a gente não entendeu a mensagem de Jesus, nem a mensagem da doutrina espírita,
isso tinha que passar batido. Por mais grave que você ache a posição do outro, política, cada um vai ter a sua posição. Isso não é um motivo para você largar o centro, largar a doutrina. Eu conheço pessoas que ainda interagem comigo, que também era do centro, aqui conhecido, de Jacarepaguá, e falam assim: Paulo, não sou mais espírita. Pô, que isso, cara? Não é mais espírita porque por causa da política? Porque teve polarização? Não, porque eu não admito. Pô, como não admito, cara? Não falei assim, eu estou falando, a gente está conversando aqui. Não falei isso para ele em nenhum momento, nem vou falar. Mas assim, a doutrina é muito mais acima disso. Jesus é muito mais acima disso. Então, se a gente não tiver esse olhar, né, a gente cai nessas parrelas. Porque quem fez isso foi o movimento espírita, não é a doutrina espírita. Então, se você está querendo somar com os distúrbios, com as coisas inadequadas do movimento espírita, é ruim isso. Que enfraquece. Né? Enfraquece, que eu digo, para fora. Não para quem está com pureza d'alma aqui, quem está vendo que é outra coisa. Mas para fora, fala assim: os caras lá brigam também para caramba. Lá, achei que lá fosse bom, achei que a doutrina fosse uma outra coisa. Não é. A doutrina é uma coisa. As opiniões das pessoas e a briga entre elas é uma outra coisa. Por isso que é imprescindível que a gente lute, é lutar mesmo, com a gente e com o próximo. Lutar, para que a gente mantenha o equilíbrio, a harmonia entre a gente. Porque a gente não pode transformar o centro espírita, ou a igreja, seja lá o que for, num lugar desarmônico como a sociedade está. Não dá para fazer isso. Porque aqui a gente vem justamente para se equilibrar, para enxergar de um outro, ter um outro ponto de vista, mais de cima. A gente se iguala com o que está acontecendo lá fora. O que a gente vem fazer aqui? Entendeu? Vou tomar cuidado com isso, porque isso é normal. A gente é passível disso acontecer. Não é normal, mas é passível disso acontecer. Então, e aí eu vou puxar a sardinha para o nosso lado. A nossa casa passou bem por isso. Graças a Deus. Graças a Deus. Acho que quem está aqui desde antes da pandemia, desde antes daquelas questões todas eleitorais, sabe disso, de que a gente conseguiu passar. Pouquíssimas perdas de pessoas, não pela política, mas por outros motivos. Né? Mas eu conheço casa que estava rachada por causa de política. Não tem cabimento um negócio desse. Não é partido político, gente, isso aqui. Né? Então é isso aí. A doutrina, o movimento é uma coisa, a doutrina é uma outra coisa. Então o movimento espírita, que não é a doutrina, é a nossa enfermaria. Por isso que é enfermaria. Você vai tomar remédio aqui, mas vai brigar com a enfermeira. Vai brigar com o médico que está ali. Não vai concordar com o médico que está chegando ali com uma coisa para você tomar. E está tudo certo. Não é brigar de sair dando tapa. Daqui a pouco você vai se refazer, você vai se encontrando. É assim. Vocês pensam que a gente vive na paz aqui? A gente vive na paz no sentido da reconciliação, sim. Mas nem sempre todo mundo concorda com tudo. É ou não é, gente? Não precisa falar, gente. É só uma hipótese. Mas assim, não dá para... Porque nós somos de individualidades, né, gente? Então isso é que é a naturalidade. Isso é que é chamada honestidade emocional. Honestidade emocional não é ser sem educação. Cuidado que a gente às vezes confunde. Mas é você ser autêntico. Falar o que você está pensando com educação, respeitando o próximo. Vai se entender? Óbvio que vai se entender, como sempre a gente se entende aqui. Né? Tem gente que não vai aceitar porque não vai entender. Tudo bem, é a maneira dele ver as coisas. É um direito de cada um. Né? Mas a casa é aberta. Tem divergência de um monte de coisas, de pontos de vista, às vezes muito importante, grande parte besteira, né? Porque se tivesse grande parte em coisas nucleares, né, da doutrina, isso é um problema. Né? Mas tem casa que tem. A nossa não tem isso. Graças a Deus. Não sei se estou puxando muito o saco, mas não tem mesmo. Né? A gente está aqui há algum tempo e perto dessa coisa toda da gestão. E aí começa uma coisa que eu acho maravilhosa aqui, que eu amo esse texto por isso. Ela começa aqui. Então, algumas prescrições são indispensáveis, ou seja, dentro do medicamento que você vai receber nessa enfermaria, tem umas prescrições que são fundamentais. Ele começa aqui. Onde se reúne doentes, torna-se dispensável realçar imperfeições e deslizes. Vocês acham que a gente consegue fazer isso aqui? A gente valoriza sempre o erro do outro, tá vendo? Falei, era assim, falei que ia dar errado, é isso. Então assim, mas isso é uma aprendizagem.
Concorda que isso também é uma prescrição? Você vai passar por problemas de embate e vai ter que sair. Para o bem de quem? Eu vou colocar a minha visão. A minha visão. Não é a visão, o meu comportamento. Eu supero qualquer coisa pelos objetivos dessa casa. Essa é a minha posição. Porque eu acho que a gente deve caminhar para isso. Porque se a gente não superar por conta da nossa ideia, a casa vai sobrar um dia. Mas você precisa estar nessa casa? Não. Aí é uma questão de fórum íntimo. Eu preciso dessa casa. Aí vem outra avaliação. Né? Eu preciso por quê? Porque Miguel Couto, Bezerra, Bassanufo e outras galeras que a gente tem aqui próximo da gente, elas nos falam sobre isso. Meu irmão, não larga isso aí. Isso é a única solução para vocês. Vocês não são flor que se cheirem, nunca foram. E vocês estão fazendo isso agora. Não é para se abater, não é para se abalar, mas é para tu ver como dá para ficar diferente. É isso. Então a gente às vezes até se emociona e fala isso, porque eles não deixam. É o que eu falo sempre, está sempre no nosso cangote. Estou sentindo aqui, Miguel Couto, aqui, o bigode dele aqui no cangote. Porque eles não desmarcam a gente. Estão sempre falando coisas com a gente. É uma casa que a espiritualidade fala muito. E é distribuída para que todos vejam o que ele está falando. Né? De certa maneira sempre foi assim. E então é uma casa espírita que tem espírito e que a gente sabe qual é a ideia deles. Tem chance de dar mais certo? Claro que tem chance de dar mais certo. Não que eles estejam sempre certos, não é isso não. Estou falando de uma maneira geral, os espíritos vão estar sempre certos. Mas esse tem coerência. Então assim, se você não sabe o que pensa um espírito hoje e o que ele está pensando daqui a 6 meses, o que ele está pensando daqui a 1 ano, 2 anos, se tem uma coerência, uma linha coerente no pensamento do mesmo espírito, você pode acreditar mais, não é isso? Do que ler uma mensagem. Porque tem gente que faz isso. Pega uma mensagem que sai lá no centro, que eu nem sei quem é, de Bezerra de Menezes de Trás, aqui está falando diferente. Pô, cara, aqui eu tenho o histórico do Bezerra que fala aqui. Lá fora eu não sei. Né? E outra coisa, fala simples, você entende. Né? Não fala embolado, porque você tem que pegar um dicionário para saber o que o cara está falando. O que o Bezerra está falando. Você acha que o Bezerra vai falar assim? Precisa de dicionário para o Bezerra comunicar uma coisa coletiva? Então a gente tem que pensar nessas coisas. Cada lugar vai falar para a possibilidade que cada um tem de ouvir. Como não tem ninguém aqui que seja erudito demais, as falas tendem a ser mais ou menos no nosso nível, que todo mundo consegue ler. Né? Então essa prescrição eu acho ótima. Não dá para falar de doença, de doente. Todo mundo aqui está doente, qual é o problema? Você vai falar do doente do lado, se você está também? É muito grave isso. Eu acho que essa figura que a irmã se botou é muito interessante. Se você considerar um hospital, e na verdade isso aqui é um hospital mesmo, a gente tem o hospital do Bezerra ali, né? Estamos numa colônia, o hospital virou uma colônia, é uma parte da colônia, e a gente está dentro dessa realidade, embora a gente não veja, né? Alguns vejam. Então nós estamos dentro do hospital. Lugar de doente é aqui. Está doente em casa? Vem para cá. Antigamente falava assim, está doente? Fica lá, não vem para cá. Claro, guardando as proporções. Ah, está sentindo dor de cabeça? Não vem não, porque vai prejudicar o trabalho. Está com problema lá fora? Não vem não. Que isso, gente? Mas isso foi o movimento espírita, pelo menos que eu encontrei aqui. E não era um problema daqui, um problema do movimento espírita. Todo mundo fala isso, deve falar ainda em outros lugares. Está com problema? Não vem. Como não? Jesus veio para quem? Para quem está tranquilo? Ou para quem está com problema? Então tem que tomar cuidado com isso, né? Não é fazer irresponsabilidade de botar pessoas numa situação que não pode exercer naquela hora. Não é isso. Mas de uma certa maneira isso foi sempre generalizado pelo movimento. Não por aqui, mas pelo movimento, né? Depois ele fala assim, todos sabemos de nossa condição. Eu botei uma interrogação, será que a gente sabe da nossa condição? Esse aqui foi muito assim, né? Talvez saiba, né? Não queira pensar nisso, é a questão do autoconhecimento. Você sabe o que você é, a boa bisca que você é, mas você não quer pensar nisso. A parte consciente, sim, mas a parte inconsciente, né, que é a maior, 90 e poucos %. Você não sabe exatamente quem é você. Que essa parte consciente é um histórico das suas vidas todas. Né? Você não sabe o que você fez, o que recuperou, o que não recuperou, o que você já melhorou. Né? Mas, de certa maneira, dá para a gente ter uma indicação. Como é que a gente tem essa indicação? Nas grossuras que a gente faz, no nosso pensamento, olhando para a sociedade achando que está uma maravilha. Olhou para a sociedade, está achando que é maravilha? Cuidado, que não está não. Está maravilhoso, mas assim,
é muito confuso você entender isso sem uma doutrina espírita, sem uma outra base. Parece que está tudo virado de cabeça para baixo. Né? A gente estava conversando ainda agora ali no livro dos médios, porque se não virar de cabeça para baixo, como é que a gente vai enxergar coisas que a gente nunca enxergou? Entendeu? Como é que a gente vai diferenciar mal do bem? Tem que escorrer pela janela, tem que escorrer pela TV, tem que escorrer pela porta, e você tem que se chocar, se indignar e escolher. Eu não gosto do bem, não, eu gosto mais de violência mesmo. Pronto, decide, cara, não fica no muro. O nosso coordenador aqui de mediunidade fala assim, não dá mais para o muro, isso já tem uns 4 anos. Não dá mais para o muro, você tem que decidir. É isso aí. Jesus bateu o martelo. Vamos decidir aí, vamos criar uma situação em que as pessoas vão ver o que está acontecendo. E cada um vai tomar a sua posição. É isso que está acontecendo. Né? Não estou dizendo que tem certo e errado, mas tem o ético e o não ético. Tem o que está dentro da moral e o que está fora da moral. Né? Isso transcende qualquer religião. Embora estejam falando disso, né? Então, assim, não fala... todos já sabemos a nossa condição pior de todas, a causa disso tudo é o orgulho. E essa questão do autoconhecimento vai chegar nesse orgulho, em algumas encarnações para frente. Então, o autoconhecimento é um estado que você assume de levar a tua vida, consciente. Consciente de que isso é importante, não consciente das raízes dos seus problemas. Mas se você tem consciência que o autoconhecimento é um instrumento sine qua non, você vai chegando cada vez mais nas causas dos seus problemas. Como? Acolhendo todos eles, não é dando chute em todos eles, não é que nem algumas pessoas que chegam aqui no tratamento de desobsessão e falam assim, pô, eu vim pra cá porque eu tenho que ficar livre desses espíritos todos, tenho que me livrar disso. Você ninguém vai se livrar de nada, bicho. Né? Eles estão ali perto de você porque tem sintonia com você, porque você é muito parecido, sei lá. Né? Então, como é que vai se livrar? Mudando. Mudou, ele perde até a referência. Ele diz, cadê aquele cara que estava aqui? Né? Porque não vejo mais ele com tanta facilidade. Então é isso. Falemos de saúde e aproveitamento, examinemos as conquistas, né? O que eu já conquistei, o que eu conquistei, e eu queria passar aqui para o segundo texto, que é muito importante, e eu queria até botar uma paradinha aqui, vamos ver se vai dar certo. Vamos ver aqui. Já está escrito. Esse bagulho ali vai atrapalhar, mas tudo bem, deixa ali. Então assim, a gente sempre fala assim, não julgar. Não julgar e não... O que eu botei ali? Não perdoe e a gente não deve julgar e é difícil perdoar. Então, mas eu botei 2 perguntinhas. Por que não julgar? Por que não perdoar? Alguém arriscaria aí alguma resposta? Você vai ficar com vergonha, você vai ficar com meus alunos, não. Os alunos é que não falam. Vocês podem falar, gente. Vocês já leram todos os livros, fica tranquilo. Porque perdoar. Você falou que ele não perdoa. Por que perdoar? Desculpe. Né? Tá. Não enche, porra. Ou tá implantada. Ô, segurança, tira aqui, por favor. Essa daqui não aprendeu. Seguinte, por que não julgar, por que perdoar? Né? Veja bem, se no inconsciente está toda a nossa... Estou falando figurativamente, né? Está todo o acúmulo das coisas que a gente fez, boas e mais, porque a gente não gosta de ser chamado de mal, nem gosta de ver coisa errada que a gente fez. Então a gente vai jogando para baixo do tapete. Se a gente não conhece esse lugar, por que eu me arvoro em julgar alguém, gente? Né? Por que eu me arvoro em me negar a perdoar? É um pouco mais difícil perdoar, porque tem a questão toda da relação que rolou na coisa, né? Mataram tua família toda, aí vai ficar mais difícil você perdoar, mas dá para perdoar. Se a gente vê o tempo todo aí, e tem aparecido isso na TV, pessoas que morreu o filho, morreu a mãe, matou a família, o cara está ali perdoando, tem isso. Não é tão difícil assim. Talvez seja difícil para a gente, essa racinha aqui difícil de espírita, né? Então a gente tem isso mais sólido dentro da gente. Pode ser uma hipótese, né? Mas essa mensagem falou assim, ó: como olhar para si e não ser indulgente com o outro. A gente está falando dessa indulgência aqui quando fala isso, né? Ou seja, está falando do autoconhecimento, tá? Esse mergulho só vai ser efetivado dentro das possibilidades de cada um nessa vida, à medida que a indulgência for proporcional. Faz sentido isso? Eu estou fazendo autoconhecimento, aceito isso, quero fazer isso, vejo uma vantagem nisso, vejo resultado, mas isso só vai ser
tão efetivamente feito em você, ou cumprido por você, quanto mais indulgente você for com o próximo. Por quê? Porque o próximo está na mesma vibe. Todo mundo tem todo mundo tem seu inconsciente, cheio de coisa lá, bagulho para mudar. Né? Ia falar jogar fora, mas não, é para mudar. Né? Ela fala assim, mais para baixo. Enquanto essa indulgência não for proporcional, não existe um mergulho legítimo dentro do que vocês são capazes. Por que tem que ser indulgente? Quando você se propõe a ser indulgente, você se propõe a não reparar mais os problemas do outro, os defeitos, as imperfeições do outro. Não ressalta isso. E hoje em dia a gente o que mais faz é isso. Né? A gente fala até assim, olha, eu vou falar só para você. Isso não é fofoca não, não quero fazer essa fofoca, mas é só para você. Isso você fala para todo mundo, fala para 10, é só para você e ressalta uma coisa ruim. Por que a gente faz isso? Porque a gente acha que rebaixando o outro, eu vou ficar numa situação melhor. É sempre essa a razão. Porque você não vai se incluir naquela mesma coisa. Se você se incluísse junto, tudo bem. Mas não, você rebaixa o outro, porque você vai ficar por cima, segundo a tua ideia maluca, que você é melhor do que ele. Né? Então vamos lá. Simplificando, se eu realmente estou disposto a olhar o que sou, a conhecer os meus fantasmas e as minhas sombras, quando eu começo a entrar nesta caverna escura, eu entendo que na caverna... Gente, tem gente que não aguenta mais ouvir falar isso aqui, porque eu adoro esse pedaço aqui, né? Entrar nessa caverna escura, a caverna escura é o inconsciente, né? Eu entendo que na caverna ao lado, os passos que eu escuto, eu começo a escutar passo do lado, ou seja, alguma coisa me incomodando. Onde eu estou aqui? São do meu irmão que também faz essa busca. Aí eu fiz essa arte aqui, para a gente ver. Por que não julgar, né? Então vamos ver aqui. Não sei se dá para ver aí. Então tem uma caverna aqui. Se tivesse tudo escuro, ia ser uma beleza. Todo mundo ia cair na caverna mesmo. Mas agora está muito claro aqui. Qual é esse aqui? Eu não sei, paga um daqui. Esse daqui. Então tem uma caverna aqui. Somos nós olhando o nosso inconsciente. Autoconhecimento. Acolhendo, desculpa. Né? E aí ela fala aqui, na caverna do lado, tem gente também. Ficou essa paradinha ali em cima. Então são cavernas distintas, cada um procurando dentro de você o que você pode melhorar, quem é você exatamente, né? Autoconhecimento. Né? Mas os barulhos dos passos desse irmão me incomodam, me tiram a concentração do meu trajeto, me fazem tropeçar em pedras que eu poderia perfeitamente... Não é nada disso. A gente vai botando essa questão vitimista até nisso. Eu não faço por isso, eu não faço por aquilo, eu não faço por aqui, está me incomodando, por isso. E aí o Espírito fala assim, não, nós é que não estamos de fato concentrados no nosso caminho. Se nós estivermos de fato comprometidos com aquele barulho, aquele barulho lá não vai incomodar. Né? Então é isso. E aí ele fala uma coisa muito interessante aqui mais no final, que ele fala assim, ó. Começa aqui. Ali logo ao lado, eu sei que tem alguém que eu posso pedir socorro. Eu acho bastante ilustrativo isso que ele está falando. Isso é com que a gente tem se incomodado hoje em dia. Antigamente a gente achava que o cara é uma mala, quer dispensar o cara, quer sair dali, quer mudar dali. Mas hoje a gente sabe que esse processo todo, mesmo que seja inconsciente da pessoa que está do lado, é um processo de autoconhecimento dele, é a maneira que ele está fazendo. Tocando um rebu danado, fazendo um monte de escarcel e prejudicando todo mundo. É a maneira dele, inconsciente. Né? Posso pedir socorro e, de alguma forma, aquele barulho pode ser a minha companhia, o meu acalanto nos momentos difíceis. Que aí é isso aqui. Vê isso aqui. Então, tem alguns momentos em que vai ficar tudo muito escuro. Eu vou ficar sozinho. O que é melhor? Você saber que tem pessoas sofrendo, porque o processo de autoconhecimento vai revelar coisas que a gente não quer enxergar. Isso vai dar um certo abalo e sofrimento. Mas é um sofrimento de melhora, não é um sofrimento de perda. Perda do que não interessa mais a você. Né? Então, quando você está perdido nesse lugar escuro, é bom que você tenha a companhia do lado. E aí eu vejo assim, um grande lance da lei de sociedade. Lei de sociedade é para isso. Também, né? Para tudo. Mas imagina se nós vivêssemos isolados e tivéssemos que fazer autoconhecimento. Primeiro, quem estaria do nosso lado apontando o que a gente não está enxergando?
Segundo, quem estaria nos acolhendo, entendendo, tendo empatia com a gente, que está na mesma vibe, né? Então, assim, tudo é muito certo. Você pega o livro do Espírito, o livro do Espírito está aí, cara. A gente vai aprofundando as coisas, mas está tudo ali. Os porquês das coisas estão todas ali, né? E aí ele fala aqui, deixa eu pegar aqui. Bom, ele fala assim, não vou achar aqui. Ele fala assim, essa questão de estar sozinho é insuportável. E a gente tem muitas falas de espíritos que tentaram fazer isso, não sei quando, anos passados, séculos passados, eles vêm nos desanimar. Existe um trabalho contra disso. Vocês estão se metendo numa coisa que vocês vão ficar malucos. Vocês não vão dar certo. Porque ele se suicidou. Ele se suicidou porque não tinha apoio, não tinha consciência do todo, não tinha psicologia ainda formada, né? São iniciativas de pessoas que já vislumbraram isso num tempo, provavelmente, em que não tinha esse aporte todo teórico das coisas para a gente fazer a coisa parcimoniosamente, com gente apoiando. E a gente tem o apoio aqui da espiritualidade da casa. Isso não foi uma proposta nossa, vamos olhar esse lado psicológico, né? Não, é a proposta dos trabalhadores da casa. Ou seja, nesse momento, e não é uma coisa só do espiritismo, você pode olhar a igreja, olha as palestras de padre, de pastor, está tudo falando isso aí, a mesma coisa, porque é a ordem de Jesus, né? Então tem muito trabalho contra também, como tinha para a implantação de desobsessão aqui, como tinha para a implantação do espiritismo lá no início, tem também barreirar para você mudar, porque é uma mudança, é uma ampliação do leque, da abrangência da doutrina espírita, não da doutrina espírita não, mas do movimento, né? A doutrina sempre teve isso, a gente não enxergou bem isso. Então é melhor a gente ter esse pensamento. Isso é do espiritismo? Vai lá e tenta achar, tenta ouvir quem já viu, porque vai estar lá, de alguma maneira, numa linha, alguma coisa que vai dizer, não, era isso aqui que ele estava falando. A gente aqui não viu, mas pode ter coisa também que não é, não estou dizendo que nem tudo, né, que tudo vai ser, né? Mas é óbvio que a gente está entendendo que você conhecer a si mesmo, é óbvio que só pode ser positivo para você. E aí nessas horas, o que a gente tem que fazer? Tem que pensar, é isso aqui. É isso aqui que a gente... É Salmo 23. O Senhor é meu pastor, cara. Nada vai me faltar. Vou meter os peitos nisso. Né? Porque tem base, isso é bastante lógico. Vejo como uma possibilidade e Deus está olhando isso. Ou você acha que Bezerra, que Miguel Couto também não estão pensando assim? Será que eles tiveram algum impacto? Não sei, não posso falar disso, não posso falar por eles, né? Mas isso não saiu lá em 1900 e alguma coisa. Está saindo o quê? 2020, 18 por aí, né? A irmã se começou a mostrar isso, a parte psicológica. A Joana já começou um pouco antes, né? Então assim, é todo um preparo, né? Para você ter instrumento para acreditar. Não, é legal, é isso mesmo. Vamos devagarzinho porque a gente não está sozinho. É alguém que está guiando a gente. Então é isso, gente. É o nosso pastor aqui. E confiar. Eu só estou repetindo o que minha psicóloga fala para mim, né? Paulo, você não está sozinho, Paulo. Tem Deus também. Para de controlar as coisas, né? Para de querer fazer tudo. Né? Para. Aí veio aqui uma conhecida antiga espiritual. Para, Paulo. Né? Pensa. Pensa, não é? Sente. Aí aconteceu aquela graça da mãozinha da minha neta, tá? É só para a gente pensar um pouco isso. Eu achei que vale a pena a gente falar sobre isso. Falou? Obrigado aí. Agradecemos ao Paulo pelo seu estudo, suas reflexões. Eu particularmente amei esse tema, caminhar consciente. E temos bastante conteúdo aqui, não só para a semana, mas para a vida, né? Então vamos dar início agora, pedimos a todos para permanecerem sentados, em silêncio, em prece, para recebermos essa energia de paz e de amor, que é o passe. E aos passistas para se posicionarem. Obrigado. Tá com gelo? Remédio. Deixa ela ligada. Eu faço essa ela ligada. Deixa a Maria ligada.
pensando em Jesus. Vai tomar passe. Graças a Deus.
Antes de darmos início à nossa prece, pedimos a todos para trazerem, para participarem conosco, todos os nomes que colocamos nas caixas aí fora, todos os irmãos que estão no plano espiritual, todos os irmãos que nos acompanham, para que eles recebam essa energia de amor que é a prece. Querido Pai, de amor, de bondade e de misericórdia, nós lhe agradecemos, Pai, e lhe rogamos nesse momento, abençoa todos os irmãos aqui presentes dos dois planos espirituais. Agradecemos por estarmos nessa casa, nesse planeta, recebendo todo esse aconselhamento, todo esse acolhimento desses mentores aqui presentes. Agradecemos também a vinda desse nosso irmão maior, Jesus. Esse é o momento de pensarmos e trazermos Jesus para os nossos corações. Ó Mestre querido, nos fortaleça com o seu amor, dai-nos, aumenta a nossa fé, dando-nos a vontade de continuarmos a seguir o seu medicamento maior, que é o seu Evangelho. O Evangelho é a doutrina. Queremos, Mestre, caminharmos contigo, porque sabemos que o seu caminho é o caminho do bem, é o caminho de luz. Sabemos que vós sois a verdade e a vida, porque somos espíritos imortais. Agradecemos a presença de todos aqui, agradecemos ao Paulo e a todos que estão aqui, fortalecendo essa fé maior, que é a fé no Pai e é a fé em Jesus. E que Maria de Nazaré possa nos acolher, porque enfermaria, enfermos que somos, estamos acompanhados dessa Mãe de Luz, que é a Mãe de Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Não sei qual é a luz que acende, mas pedimos a todos para permanecerem ainda para os nossos pedidos para a casa. A casa é uma casa que vive de doações e precisamos estar sempre pedindo e agradecendo, porque aqui também é a nossa enfermaria. É aqui que a gente chega, recebe e temos todo esse acolhimento. Vamos falar primeiro aqui os avisos. Temos famílias que dependem da cesta de cesta básica, que é dado semanalmente, e precisamos de todos os itens de uma cesta. E ficam ali expostos do lado da cantina. Agora, falando de cantina, a cantina e a livraria ficam abertas. Na livraria vocês encontram feirinha de livros e todas as informações, e hoje tem uma coisa ótima na livraria, que vamos ter a nossa festa julina, que será dia 6, né? 6 de julho, e precisamos de tudo para a festa, de doações de prenda, cada um escolhendo o prato que vai trazer, da alegria, da amizade de vocês, porque não basta chegar na casa, o importante é participar, é fazer essa união de amizade. Estamos aqui para aprender, né? A doutrina é uma escola e essa casa é a casa de aprendizado. E qual era outra coisa mais? Temos evangelho online, evangelho na casa. Sabemos que o evangelho é o nosso roteiro de vida. Temos também um brechó que necessita de doações. E também precisamos de fralda de adulto, geriátrica. Temos também a gestante, orientação à gestante, que sempre que alguém tiver enxoval, essas coisas, pode trazerem para a gestante. Falta mais alguma coisa, Théo? Hein? Sorteio do livro. Só o quê? Hoje eu vou fazer uma modificação, porque geralmente é sorteado 3 livros.
Hoje eu vou pedir licença à coordenadora, os maiores aí, para fazer uma modificação. E em vez de entregar 3 livros, sortear 3 livros, vai ser somente um. O outro vai ser para as 2 pessoas, os outros 2 vai ser para essa que chegou nova, você. Fala seu nome de novo, chegaram pessoas depois. Para você, sejam bem-vindos, você já está em curso, vem para o Evangelho também, hein? Você também. Passa na livraria, tem um livro lá para vocês 2. Fala, olha, eu sou a pessoa que cheguei aqui Um livro para cada, vez. tá? Um livro para cada. Tá? Hoje é meu livro. E vai ser só um sorteio de um livro. Pode falar o número, Paulo? 35. 35. Quem? Você? Ah, não. Não? Você de novo. Vamos mudar. Não, vou mudar. Troca de cadeira. A garota senta na mesma. Não, ela tá brincando. 35 não tem, não? Não tem não, vai. Outro. 53. 5. Tá na A perna direita. 53 é quem? Já foi. Senhor lá. Então passa lá, pega seu livro. E tem uma feirinha de livro, hein? Vão comprar livro, tá? Vão estudar a doutrina. Pega um. Beijos. Vão na paz, ficam com Deus. Falo tudo.